dia, meu nome é Luciano Minella. Bom dia, meu nome é Bruno Godoy. E na coluna Dinheiro desta semana, a gente conta aí com a presença mais que especial de um analista reconhecido como um dos melhores analistas do mercado, na realidade, que é o Vitor Bendorf. E hoje nós vamos trazer um assunto aí muito relevante, que é o cenário atual em si e também o mercado de ações. Dá para chamar o Vitor já? Bom dia, Vitor, tudo bem? Muito bom dia, pessoal. Tudo certo. Bom, primeiramente, obrigado aí pela tua presença, pela tua disponibilidade em estar aqui conversando conosco hoje. Eu gostaria de pedir para que você se apresentasse para o pessoal que está em casa, que não te conhece, falasse um pouco aí sobre a Bendorf Research, né? Contar um pouquinho aí sobre a sua história. Tá joia. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite aí. Uma excelente semana a todos. Pessoal, eu tenho aí alguns anos, já não estou com cabelo branco ainda, tá, pessoal? Mas eu já tenho uma certa bagagem aí no mercado, tanto local como internacional. Eu já chefiei algumas mesas de análise aqui. E antes de abrir a Bendorf Research, eu era estrategista-chefe ali do Banco Fator para toda a área de pessoa física, varejo, private banking. Então, ali nós desenvolvemos um trabalho que hoje vocês veem, né, quem segue a casa recebe nossas carteiras, nossas recomendações de trading, nossos insights macroeconômicos. Então, tudo é um processo que veio aí de longos anos para trazer aí um material de qualidade, né? Eu sou formado fora, né, do Brasil, na Universidade de Miami, em marketing e administração de empresas. Então, acabei, né, não segui, né, a minha formação de universidade, mas aí acabei chegando nesse mundo louco aí das finanças, Luciano e Bruno. Legal. Perfeito, Vitor. Conta para o pessoal aí que está em casa qual é exatamente a função, tá, de um analista de investimentos e qual a importância de escolher, né, de forma correta um analista, porque a gente sabe, no mercado financeiro tem muitas casas de análise muito boas, né, ótimas, e outras não tão boas assim. Então explica um pouquinho mais para o pessoal que está em casa como funciona. Legal. Um dos objetivos, assim, a gente sempre abre uma empresa quando você acha que você consegue melhorar a vida das pessoas ou melhorar o sistema, né? Então, assim, a gente busca trazer muita transparência. Eu acho que no Brasil falta transparência, falta o que chama cumplicidade, né? A gente às vezes fala um pouco de, né, características de casamento entre o investidor e o analista, né? Falta cumplicidade, falta respeito com o dinheiro do investidor. Então, foi um dos motivos que eu quis realmente fundar a empresa, para que tudo que a gente produzisse fosse realmente para o bem do cliente, que trouxesse uma independência. Então, assim, a figura do analista, ela é de suma importância, porque a capacidade de um investidor, né, individual, ou seja, sem contar com a equipe de análise, é muito difícil você cobrir o mercado inteiro, né? Eu não consigo cobrir o mercado inteiro, eu tenho uma equipe. Então, assim, o analista, ele tem uma função muito importante de munir o investidor com boa informação, fidedigna, informação de qualidade, com interesse, né, com alinhamento de interesses. Então, o analista, ele é uma pessoa, né, capacitada, estudada, para quê? Para que ele traga boas recomendações. Então, ele é fundamental para que o investidor navegue esse mundo de informações, né? Ele é vasto, então ele é necessário. Porém, né, o investidor, ele precisa fazer uma lição de casa muito forte, muito boa, para ver quem que ele vai seguir, qual tipo de informação ele vai consumir no mercado. Perfeito, Vitor. É isso mesmo. Na realidade, a gente, assim, nós hoje mesmo, como assessores de investimentos, né, utilizamos aí muito do seu trabalho. Hoje os nossos clientes aproveitam muito das análises que a sua casa de análise traz. E realmente é um trabalho aí muito importante e sempre é necessário você estudar para você saber realmente quem você vai seguir. Como o Vitor falou, isso é de extrema importância para que você acabe indo realmente pelos melhores, por quem tem bons resultados, por quem tem história e por quem te traz segurança, né? Bom, a gente trouxe algumas perguntas, Vitor. Algumas delas vieram de clientes, algumas delas vieram através das redes sociais, né? E eu vou estar fazendo essas perguntas para você. A gente vai iniciar pelas perguntas até mesmo um pouco mais abrangentes, são perguntas um pouco mais básicas, de certa forma.
E aí, conforme essas perguntas forem passando, a gente vai aprofundando um pouco mais aí sobre elas, tá legal? Claro, vamos embora. A primeira pergunta, então, é o que é necessário você observar antes de optar por investir no mercado de ações, Vitor? O que é necessário você observar antes de investir? Vamos lá, pessoal. Primeiro, o mercado de ações, ele é uma parte do seu portfólio, né? Então, antes de você entrar no mercado de ações, eu diria que o mercado de ações ele é a última pontinha do seu processo de investimento, né? Porque você precisa fazer uma alocação, né? O pessoal da Apollo, né? Tem um time para fazer isso, as maiores casas, as melhores casas têm um time de desenvolvimento de alocação. Então, antes de você acelerar o mercado de ações, é muito importante que você tenha aí uma carteira já bem balanceada, seus objetivos bem definidos, porque o mercado de ações ele requer objetivos bem claros. O quanto você tem de apetite, na verdade apetite, depois a gente pode até desdobrar isso, mas o quanto que você quer alocar em mercado de renda variável, qual o seu prazo, qual a sua intenção, qual é a sua estratégia. Então não adianta você acelerar o mercado de ações se você não tiver uma carteira bem balanceada, né? Então eu acho que esse é um dos primeiros passos. O segundo é você entrar com a mentalidade correta, né? O mercado de ações ele não é brincadeira, o mercado de ações ele é brutal, o mercado de ações ele vai vai exigir que o investidor tenha uma estabilidade, vamos dizer assim, uma saúde psicológica para esse tipo de volatilidade, né? Então você precisa entender o mercado. O entendimento traz confiança e traz segurança, né? E o último, o mais importante, é você ter uma estratégia, tá? Se você não tem uma estratégia própria, tua, comprovada, é melhor seguir alguém, né? Porque o mercado ele demanda uma estratégia para ele ser vencido. Caso contrário, o psicológico acaba entrando e aí você acaba realmente tudo que você conquistou na sua alocação, todo o trabalho bem feito que você fez em renda fixa, entre outros ativos, você às vezes pode se danificar ali no mercado de ações se você não fizer corretamente. Então, são várias etapas que precisam ser cumpridas aí nesse processo. Bacana, Vitor. Até agora uma pergunta, até uma dica talvez, né? Para o pessoal que está começando até na Bolsa agora, no mercado de ações, quais são as dicas que você dá, quais são os cuidados necessários, né, para o pessoal que está começando a operar no mercado financeiro agora? Quais são as suas dicas mais valiosas aí que você tem para esse pessoal? Não entregar o ouro. Acho que assim, dica para quem está entrando é essa lição de casa, né, que eu comentei, de entender quem que você vai seguir, quem que você vai consumir, qual a sua estratégia. É muito importante. Assim, a gente sempre fala, o problema muitos investidores eles entram no mercado e não entendendo qual é o jogo que ele vai jogar. Tem muita gente que está especulando, achando que está investindo, e tem muita gente, né, que acaba misturando essas duas vertentes. Existe dinheiro de todas as formas no mercado, né? Você pode especular, você pode investir, mas elas são diferentes. Então, o investidor que está começando, ele precisa entender se ele está investindo ou especulando. São duas coisas diferentes. As duas são perfeitamente normais, boas, trazem retorno, né? Mas tem muita gente que entra no mercado e não sabe distinguir o que é especular, o que é investir, né? Então, esse é um dos principais, é um fator importante. Como eu falei, estratégia, gente, eu bato na tecla. Estratégia. Se você não tem uma estratégia comprovada, né, é melhor assim, seguir alguém no mercado. Por quê? Não adianta você ter uma noção só do que você quer no mercado, qual a sua estratégia, qual o seu DNA de investidor, né? Ela precisa ser comprovada matematicamente, isso leva tempo. Então é um processo todos nós consumimos informação, então consumir informação de qualidade até que o investidor que queira seguir, né, andar com as próprias pernas no mercado, consiga realmente comprovar, validar a sua estratégia e aí seguir o caminho sozinho. Então a lição de casa é importante para quem que você vai consumir informação, de onde, se há alinhamento de interesses, se existe cumplicidade, ou seja, quem você está seguindo quer o melhor para você ou não.
É isso mesmo. A próxima pergunta, Vitor, é uma pergunta bastante interessante e acho que até mesmo para quem está iniciando no mercado de ações pode ser considerada aí, acho que é a maior pergunta, né? Fui lá, escolhi um ativo, eu quero comprar o ativo X. O que o investidor ele precisa saber a respeito dessa empresa que ele está comprando? Quais são os pontos necessários ele dar uma avaliada realmente com relação, seja isso a resultado, a risco, seja lá o que for. Mas no fim das contas qual é a questão, qual é a coisa mais importante que eu preciso saber sobre a empresa que eu vou investir? Vamos lá, felizmente nós temos assim inúmeras estratégias, inúmeras escolas de análise, metodologias. Então assim, não existe algo específico. Olha, isso aqui é o santo grau que a gente chama, né? Não existe. Então assim, não existe assim, esses 3, 4 fatores é o que faz realmente uma empresa andar na bolsa. Às vezes a empresa é um excelente investimento e o fluxo simplesmente não acompanha. Então assim, não existe, isso não é algo tão específico, tá? O que o investidor, como eu falei, ele tem que entender um pouquinho se a empresa, primeiro, qual que é o momento do mercado, né? O mercado, isso é aí que muita gente acaba pegando nisso, né? O mercado de ações, a gente começa a ver o frenesi de pessoa física exatamente quando o mercado já andou. Um investimento, pessoal, é comprar realmente, tem aquele pêndulo de Warren Buffett, né, de Benjamin Graham, né? O investidor inteligente é o cara que compra do pessimista. E, infelizmente, a maioria dos investidores de bolsa, pessoa física, eles querem entrar quando o mercado está quente, quando ele está otimista. Então, ele está comprando do cara errado. Ele tem que entrar na bolsa quando o mercado está pessimista, né? Então, esse acho que é um dos principais fatores. Não vamos nem falar de empresa, pessoal. É entender se você está investindo ou se você está especulando. Então, agora a gente vê um aquecimento do mercado. Gente, o mercado andou demais desde 2016. A gente já teve, né, desde o impeachment Dilma, foram tirando o ano Covid, né, 2020 em fevereiro. Gente, teve um rally fenomenal, né? E aí a gente começa a ver o aquecimento depois que o mercado andou. Então, em vez de só prestar atenção no que é uma boa empresa, o que faz um investimento andar, é muito importante você entender o momento do mercado, para que você entenda, ajuste sua estratégia. Opa, o mercado está caro, o mercado está barato. E aí sim você vai afunilando para suas empresas, entender realmente se você está ali no momento mais cauteloso do mercado, ou se você realmente pode ficar um buy and hold tranquilo, comprar, largar boas empresas. Então, eu acho que o principal é entender o mercado, do top-down, que a gente chama, e aí afunilar as boas empresas. Eu acho que começaria mais de cima. Joia, Vitor. Como o Luciano comentou, essas 3 primeiras perguntas que a gente fez, elas são mais introdutórias, né, mais básicas, até muito para quem está começando no mercado também. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Vamos começar falando um pouco mais sobre o cenário Brasil. E a primeira pergunta, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, na verdade, né, Vitor? Qual que é a tua expectativa aí para o cenário brasileiro, né, para o nosso mercado nesse semestre que a gente está agora e também para o próximo ano, que vai ser um ano eleitoral? Agora começa a fogueira, né, pessoal? Vamos lá. A gente já viu a bolsa, na verdade, não é o que eu espero, é o que já está acontecendo, né? A gente perdeu completamente a correlação do mercado local com o internacional. A bolsa brasileira está aí furando, testando 121 mil pontos, enquanto as bolsas internacionais estão renovando máximas históricas, né? Por que isso? Não é algo que vai acontecer, mas já aconteceu, que é um cenário político pesado, né? Um cenário político que vai esquentar, porque quanto mais próximo a gente chegar na eleição, mais haverá disputa pelo poder, tá? Entre os 3 poderes brasileiros. Então, a Bolsa já está sentindo isso, né? E quanto mais intenso ficar o cenário local político, mais ajustes o Banco Central terá que fazer em relação à Selic, controlar o dólar, controlar um monte de coisa. Então, é engraçado, né? Porque assim, aquele negócio de cumplicidade que a gente comentou agora há pouco, né? Se você pegar a maioria das casas, a maioria dos bancos, das corretoras, gente, eles continuam pintando o céu de brigadeiro. Eles continuam falando, tem gente que ainda fala boom de commodities, que vai começar o maior ciclo de commodities do mundo.
Tem gente que ainda está falando, nossa, a recuperação, reabertura. Gente, já foi. O mercado brasileiro já está sentindo 2022. E a maioria dos bancos não é bom para o negócio dele ficar falando que o cenário vai esquentar. E ele já esquentou, né? Então a gente já vê a Bolsa brasileira completamente descorrelacionada dos pares internacionais, né? Sentindo já esses efeitos políticos, entre outros, né? Um dos principais fatores negativos que a gente tem já é a Selic, né, os 10, 29 já buscando a casa de 2 dígitos. Então, quando os juros futuros longos começam a subir, a gente vê realmente, né, uma precificação de maior risco mesmo de longo prazo no mercado, né, algo mais estrutural. Esse é o lado negativo, pessoal. O lado positivo, Brasil rumo a 2022, é que sim, estamos recuperando. O mercado brasileiro, o Brasil, depois de patinar um pouquinho aí, começou a acelerar, né, a vacinação, isso é interessante. Então, assim, a gente vê a reabertura, né, com bons olhos, então a gente segue cautelosamente otimista, porque esse cenário um pouco mais complexo, ele vai trazer a recuperação, porém a recuperação ela é heterogênea, ela não vai ser igual em todos os setores, ela não vai ser igual para todas as empresas, e ela não vai ser linear, ela não vai ser bonitinha, linda até chegar na normalização do PIB. Então, ou seja, o investidor vai ter que navegar essas águas, né, heterogêneas, ou seja, escolher o setor correto, nem todos os setores vão dar igual, escolher a empresa certa, que está melhor posicionada, escolher o momento de retrair ou acelerar, como a gente acabou de observar o Ibovespa. Então, isso tudo requer estratégia, tá, pessoal? Então, o cenário, para mim, resumindo, ele é otimista, nós estamos otimistas, mas é o famoso cautelosamente otimistas. Não dá para comprar, largar e achar que vai dar tudo certo, porque já vimos que o mercado vai exigir atenção aí dos investidores. Perfeito. A gente sabe, vem acompanhando realmente tudo isso que você comentou, né, Vitor? Essa ideia de que eu vou comprar essa ação e vou deixar ela lá, ela já não funciona mais, por isso até mesmo é tão necessária aí a figura do analista, né? Para você saber o momento que está na hora de você sair, o momento que está na hora de você entrar e assim por diante. E você comentou também a respeito da Selic. A gente vem passando, é notório, é bastante claro, tanto a alta da Selic quanto a alta da inflação, elas vêm impactando o nosso mercado. Mas agora, nesse patamar onde a gente chegou, onde a nossa expectativa foi ultrapassada, a gente pode ser que chegue aí, sei lá, para 7% de Selic ao fim do ano. Como que isso pode realmente impactar o nosso mercado, seja isso de uma maneira geral, mas principalmente voltada aí para a área das ações? Então, aí a gente coloca um conceito de elasticidade, né? Os juros, vamos dizer assim, vamos resumir, um dos únicos setores que realmente se beneficiam com juros altos é o setor financeiro, né? Os bancos e seguradoras. Seria assim, um dos únicos players que, estamos surfando uma correlação positiva, ou seja, favorável ao aumento de juros. A gente ainda espera, né, um crescimento do crédito saudável e o aumento de juros ele colabora para o resultado financeiro, ele alivia um pouco ali a pressão, né, essa renda fixa que a gente teve juros real negativo. Então, os bancos acabam ficando mais leves, né? Na outra mão, nós temos os setores mais elásticos, a gente entra naquele conceito de elasticidade. Quanto que 1% de aumento na taxa Selic impacta a demanda de um setor de construção civil, por exemplo. Então, o que eu falei agora, é o mais elástico, a construção civil. Então, tem que tomar cuidado um pouco só, quando a gente tem aumento de juros, setores ou nichos muito elásticos, que a gente chama. Geralmente, os setores mais resilientes, ou seja, mais fortes, que conseguem absorver melhor a Selic, é média alta renda, para tudo, né? Então, a pressão para média baixa renda é sempre muito mais alta. Então, ou seja, em tudo que a gente pegar, construção civil, né, a gente favorece construtoras de média alta renda, porque tem mais margem, o mercado de alta renda não é tão atrelado aos juros, né? Bens de capital, alguns setores performam melhor. Então, assim, eu acho que entra esse conceito de elasticidade, quem sofre mais e quem sofre menos. É importante escolher, obviamente, quem sofre menos nesse cenário. Joia, Vitor. Outro assunto que foi muito falado, né, ultimamente e realmente movimentou muito nosso mercado, negativamente principalmente, que foi a reforma tributária, né? Então, a gente gostaria de saber também de você, Vitor, como você vê a reforma tributária e quais os impactos que ela pode causar no nosso mercado. Legal. A gente está surfando isso aí bem de perto, tá, pessoal? Inclusive, nós temos um tributarista dentro do time, então a gente tem informações
muito boas. Assim, a gente tem essa incerteza. O mercado não gosta de incerteza. Então, mais uma vez, né, depois de retrair, né, de dar um passo para trás, o governo volta a empurrar. Então, assim, o mercado ele quer a reforma ampla, né, mais branda. Não vamos aprofundar tanto. Né? O governo está querendo mostrar trabalho ou, né, realmente tentar empurrar essa pauta. O que fica de incerteza já é negativo, independentemente do que vai acontecer, a falta de visibilidade é péssima para o mercado. O mercado, o problema, aí a gente entra na especulação. O problema do mercado, às vezes, não ter viés, né? Quando você tem um viés alta ou baixa, você pode se posicionar. Ou você vende, você aposta na queda, ou você sai do mercado, ou sabe que é alta, você sai comprando, né? Mas quando você tem indefinição, é aí que mora o perigo. É a mesma coisa no nosso jurídico aqui, nas reformas. Você não tem definição, como que você vai escolher os melhores setores para surfar esse impacto ou essa mudança? Então fica muita coisa no ar. Isso por si só já é negativo. Então, mas até o momento que a gente viu, a gente concorda aí com os empresários, eu concordo aí o consenso que para o empresariado essa mudança não é tão interessante. A gente vê mais a reforma realmente como, né, algo um pouco mais populista, que é negativo, né, e nesse rumo aí a 2022. Liberar espaço ou tentar reajustar as contas para começar a acelerar medidas mais populares. Isso a gente não vê com bons olhos por enquanto. Perfeito, Vitor. Agora saindo um pouco desse cenário Brasil e voltando um pouco mais a pergunta aí para o lado americano, né? Você mesmo comentou aí a respeito dessas renovações de máximas das bolsas externas, né? Não somente americana, mas ainda assim tem surgido um assunto muito forte com relação a uma possível bolha, né? Você acha que isso já é uma realidade? Você acha que isso ainda está um pouco distante? Então comenta um pouco para a gente sobre isso e também até mesmo, né, das ações americanas aí depois de tanta alta, ainda é um mercado interessante, é mais voltado para a segurança, como que você vê isso? Legal. A gente tem já surfado, eu gosto muito da posição americana. A gente vê um cenário lá como sempre foi, um cenário mais estável, né? Juridicamente, economicamente. Então, o advento aí das BDRs, ETFs dolarizados, que replicam o S&P, são excelentes ferramentas para a gente ter exposição ao mercado americano e sai um pouco das incertezas. Mas sim, lá, mais uma vez, né, eu comento, eu sou da escola de análise de econômica, assim, jogar dinheiro nos problemas às vezes não é a solução, né? E o problema do Banco Central, todos, né, a maioria dos bancos centrais pelo globo, especialmente os desenvolvidos, é que se você joga, às vezes o remédio ele vira veneno. Então, a gente vê o maior risco do Banco Central americano hoje não é a desaceleração econômica quando ele pisar no freio desses estímulos, né? Continuar o que ele está fazendo e gerar uma bolha realmente incontrolável, ou seja, a gente precisa tirar a liquidez do mercado, porque não tem para onde parar tanto dinheiro. Então a gente já vê a maioria dos bonds desenvolvidos, gente, não sai, né? Os alemães estão. A gente teve bonds de 30 anos no negativo. Gente, faz sentido isso? Eu vou emprestar, eu vou dar dinheiro para o governo alemão e em 30 anos eu vou ter que pagar ele. Aí eu não preciso nem comprovar se tem uma bolha, é só falar isso daí. Eu vou parar meu dinheiro 30 anos no mercado alemão e daqui a 30 anos eu vou ter que pagar o governo alemão. Gente, não faz sentido nenhum. Então, esse excesso de liquidez, ele é extremamente nocivo porque ele joga vamos dizer, o bom senso de precificação de ativos pela janela, né? Então, a gente vê o maior risco dessa liquidez excessiva nessa criação de bolhas. Então, a gente vê no mercado americano, os preços das moradias já passaram o preço subprime, né? Então, a gente tem, sim, um sobreaquecimento em alguns mercados. Essa precificação de bonds, por exemplo, né, é excessiva, mas né, o mercado ele sobe a parede do medo, que a gente chama. Então, assim, apesar dos riscos, eu vejo o mercado norte-americano com bons olhos. A gente segue otimista, pacote de infraestrutura nos Estados Unidos. Então, a gente vê um cenário mais estável, pelo menos no mercado americano. Eu gosto bastante da exposição
não somente lá, como a europeia também. Joia. Vitor, falando novamente sobre risco político, né, que a gente sabe que vai aumentar ainda mais no próximo ano devido ao ano eleitoral, como que isso pode afetar os investimentos, né, e qual a importância nesse cenário de se investir no mercado externo? Diversificação é a melhor coisa, assim, é diversificar, não somente aqui interno, mas também externo. Então é muito interessante, como eu falei, o advento dos ETFs, né? Você tem a ETFs agora para a Europa, China, e a gente ainda está limitado, né? Nos Estados Unidos, quando você pega um mercado de ETFs, você tem um mundo de possibilidades. Então, acho interessante a diversificação em meio a essas incertezas que eu falei, reforma tributária, reforma administrativa, populismo, como é que vai ficar as contas fiscais, será que o governo vai dar uma pedaladinha, será que eles vão colocar o precatório, né, fora do teto de gastos, já estão fazendo, né? Então, ou seja, essas incertezas geram essa volatilidade, então é bom você diversificar, não somente, né, aqui dentro, mas também lá fora. Eu acho fenomenal e necessário essa possibilidade. Perfeito. Como última pergunta agora, Vitor, eu queria trazer, na realidade, algo que vem acontecendo a um prazo um pouco mais longo, né? A gente sabe aí que o relacionamento da Bendorf Research com a Apollo já vem de um longo prazo. Nesse longo prazo que a gente fala, a gente já passou por muito momento de turbulência, então o mercado já caiu várias vezes e não caiu pouco, né? E ainda assim a estratégia da carteira tem se mostrado muito forte, tem realmente feito o papel dela, a gente tem conseguido aí nesse médio e longo prazo um retorno bem acima do Ibovespa, né? Então eu queria que você comentasse agora um pouco sobre a tua estratégia, como que você vê esse mercado, o que você coloca dentro da carteira ali que você fala que pode ser o ponto-chave dessa performance tão boa, mesmo com o mercado sofrendo muito. Às vezes aí você consegue trazer não só resultados positivos, mas sempre pelo menos equalizar e diminuir um pouco essa queda quando o mercado corrige, né? Como que você trabalha isso? Legal. A gente tem uma metodologia nossa aqui, né, pessoal? Então, assim, como eu falei, toda estratégia ela é válida, o investidor ele precisa entender o que funciona para ele, para o DNA, para o prazo, para a mentalidade, para o objetivo em relação às ações, né? Para a gente que funciona, nós sempre tentamos misturar, né, utilizar todas as ferramentas possíveis que a gente tem no nosso arsenal para realmente diminuir risco, escolher as melhores indústrias, escolher as melhores ações. No Brasil, a gente tem uma rixa e uma tentativa de desvincular fluxo, macro e fundamento. Nossa missão é exatamente o contrário, é unificar todas as escolas de análise, tudo que a gente tiver de possível que ajude a escolher, a controlar risco, escolher empresas, etc., nós vamos utilizar. Então, a nossa metodologia é um tripé de análise, né, que é macroeconomia, fundamento e técnico, né? O técnico na casa ele é bem forte, porque não adianta, né, a gente parte um pouco da humildade, né? Não adianta você escolher, e às vezes o mercado ele é assimétrico, né? Então não adianta você escolher às vezes o melhor case de investimento, a melhor empresa, se o mercado não estiver prestando atenção. Então a gente tenta sempre maximizar os retornos com fluxo. Então a gente tem as nossas melhores escolhas e a gente vai lá no mercado e vê como que está o fluxo disso, como que está a tendência, como que está realmente a atratividade técnica desses papéis, né? E não só dos papéis, mas também do mercado como um todo. Então, a gente vai utilizando essa alquimia entre escolas de análise para maximizar retornos dentro de um Brasil que tem ciclos muito agudos, né? Então, o investidor, e aí vem um pouco da experiência, né, e um pouco da nossa capacidade de gerar delta, que a gente chama, o alfa, né, de vantagem positiva, é entender que o mercado de ações, pelo menos quando se fala de longo prazo, ele não é só acelerar. As pessoas acham que, não, eu vou entrar no mercado, eu vou ganhar todos os meses, todos os dias, todos os anos,
todos os trimestres eu não vou parar de acelerar. O mercado ele é cíclico, ele respira, então às vezes você precisa dar um passo para trás para dar dois para frente. Então, detectando movimentos mais pesados, você retrai, você defende. Então, a importância é, quando o mercado acaba corrigindo, você corrigir menos, né? E quando você acha que o mercado vai acelerar, você acelerar mais com o mercado. Então, entender essa mecânica, né? E a realidade, né? Ou seja, os ciclos vão mudando. E o mercado brasileiro ele é bem agudo, né? Então, acho que esse arsenal maior que nós temos, em vez de ficar focando só em uma escola, ele traz mais ferramentas para realmente mitigar os efeitos negativos e acelerar os positivos. Perfeito, Vitor. Bom, gostaria de te agradecer a sua presença. Muito obrigado. É muito bom conversar com você mais uma vez. A gente está no dia a dia sempre conversando, né? Sim. Mas trazer você aqui é muito bacana para o pessoal que está em casa. E se você quiser se despedir, falar um pouco, né, sobre suas redes sociais, para o pessoal conhecer, fique à vontade. Claro, claro. Primeiro eu agradeço aí, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Tenho muito carinho pelo Apollo. Nós estamos aí, né, caminhando há longos anos. A gente tem, acho que, afinidade, né, também com o João. A gente pensa muito parecido e tem uma sinergia muito legal, né? E quem quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, pessoal, o site, né, o Melhor Caminho, a bendorf.com.br, a gente tem Instagram também, Bendorf Research. Seguir nossos analistas, seja você um trader, um investidor de longo prazo, a gente busca sempre trazer um conteúdo, assim, realmente um compromisso com a rentabilidade e proteção do capital, falar o que o investidor realmente precisa escutar e não o que ele gostaria de escutar, né? Então, aquele alinhamento de interesses, né, que é muito importante, é o que é a nossa missão. Pessoal, é realmente possibilitar que o investidor, pessoa física, consiga surfar esse mercado com muita rentabilidade, com segurança na medida do possível, né? Nós estamos falando de renda variável, mas com estratégia, pessoal. E, né, trabalho de formiguinha aí vai rendendo bons frutos. Hoje, cara, a gente quase bateu 1000% de rentabilidade na carteira, chegamos em 960, então quem segue a gente há longo tempo aí está surfando uma carteira muito forte, graças a Deus. E quem está procurando uma casa de research, vocês serão muito bem-vindos, né, aqui, né? Contem com a gente sempre. Perfeito, então encerramos hoje mais uma Coluna Dinheiro e na próxima semana a gente está aí novamente para falar sobre o mercado financeiro e economia. Meu muito obrigado e uma ótima semana. É isso aí, muito obrigado a todos vocês que acompanharam, espero que tenha sido bastante útil para vocês aí também essa conversa com o Vitor. Dá uma acompanhada aí nas redes sociais dele, da Apollo, do DC também, a gente sempre está trazendo conteúdo de qualidade aí. E até a próxima semana. Um abraço.